Heloísa. Eu recentemente defendi, né, a minha dissertação no programa de ensino de ciências e educação matemática, e no meu trabalho eu desenvolvi ele com base na fenomenologia, tá? Então hoje eu vou trazer assim para vocês como eu apliquei a fenomenologia na minha pesquisa. Eu não vou ficar falando muito o que é a fenomenologia, toda essa parte filosófica e tal, porque, sinceramente, eu acho que assim, o que quem vai utilizar precisa mesmo, né? É como vai ser aplicado. E essa parte mais ampla aí, do histórico, da parte filosófica, eu acho que eu não tenho tanto domínio assim. Aí é a fica. Trajetória inicial, algumas reflexões sobre a fenomenologia e a pesquisa qualitativa. No primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte, que a fenomenologia, ela pensa no fenômeno, ela é uma coisa que quer se concentrar no que está acontecendo ali de uma forma sempre qualitativa. A fenomenologia, ela não se enquadra em uma pesquisa quantitativa, ela sempre preza pelo caráter qualitativo do que está acontecendo. Ela é uma pesquisa descritiva. A pesquisa qualitativa, com enfoque fenomenológico, busca compreender o fenômeno envolvendo o sujeito e o contexto, não trata o fenômeno de uma forma isolada. Quando você vai observar as respostas, as reações do sujeito, você não leva em consideração apenas aquela situação ali, fechadinha, encaixadinha, porque você tem que pensar em toda uma trajetória, em toda uma história, em todos os conhecimentos que essa pessoa foi adquirindo ao longo da sua vida. Tem que pensar que na fenomenologia as coisas não são quadradinhas, fechadinhas. Ela é uma coisa mais ampla, mais flexível. O termo fenomenologia surge na filosofia. Suas discussões iniciaram-se na Alemanha no fim do século XIX e XX. O termo é de origem grega e é a união de duas palavras. Fenômeno, que é aquilo que se mostra, e logia, que deriva da palavra logos, que para os gregos tinha muitos significados, palavra, pensamento. Ou seja, o pensamento que se mostra. Então, pronúncia. Mas o que eu usei, né, de base da minha pesquisa, e vou falar hoje para vocês, é o Russell, né, que é o primeiro. Bom, a fenomenologia é vista pelo Russell como uma ciência que busca estudar os fenômenos. O fenômeno só existe se existir um sujeito para percebê-lo. O mostrar-se do fenômeno não ocorre de uma única vez, mas gradativamente nessa busca do pesquisador. Gente, o que isso quer dizer, né? Que negócio confuso. Você só vai poder estudar um fenômeno, você só vai poder entender ele se tiver um sujeito para percebê-lo. Como assim? O fenômeno existindo ali isoladamente não é válido, porque a fenomenologia ela vai estudar como o sujeito percebe o fenômeno. Por exemplo, aí tá de tarde, 2, 3 horas da tarde, tá batendo um solzão na janela, passando pelo vidro, e essa luz se refrata, né? Ela se divide em luzes coloridas, fazendo ali um prisma. Só o prisma ali em si, ele não é um fenômeno. Ele só está ali, ele só existe. Agora, se eu tenho um sujeito percebendo e pensando sobre, aí é um fenômeno que existe, porque eu preciso de um sujeito para perceber aquele prisma. Então, eu preciso de um sujeito que perceba o que está acontecendo para que aquilo seja um fenômeno. O mostrar-se do fenômeno não ocorre de uma única vez, mas gradativamente na busca do pesquisador. Então, no meu exemplo do que eu fiz o trabalho, eu fiz oficinas. Eu poderia fazer uma pesquisa fenomenológica com base em uma oficina? Podia, mas seria uma coleta pobre de dados. O ideal foi fazer mais de uma. No meu caso, eu fiz 3, mas eu podia ter feito muito mais. Por quê? Você vai acompanhando o desenvolver dos sujeitos perante aquele fenômeno, tá? Então, é uma coisa gradativa. Você vai vendo como vai sendo modificada a percepção das pessoas ao longo dos encontros, ao longo da convivência deles com esse fenômeno, tá? Os investigadores fenomenologistas procuram a compreensão interpretativa das interações humanas com o fenômeno.
Então, é o que eu falei, né? Precisa de um ser humano, de um sujeito interagindo com a coisa para que ela seja um fenômeno e seja analisada. Por meio da subjetividade, busca-se compreender como os fenômenos são interpretados e quais significados cada pessoa absorve. Cada pessoa vai absorver significados diferentes, pois ela aprendeu e teve vivências diferentes em sua vida. Por mais que a pessoa sejam dois irmãos que cresceram juntos a vida inteira, eles ainda vão absorver os significados de forma diferente, porque eles não vão ter tudo igualzinho, né? As pessoas não vão ter exatamente as mesmas vivências, então cada pessoa vai ver significados diferentes sobre aquele fenômeno. Para os fenomenologistas, a realidade é composta de acordo com as experiências socialmente construídas. O pesquisador qualitativo, em uma perspectiva fenomenológica, busca um rigor que evite ao máximo a distorção dos dados. E aí, quando você fala evitar a distorção dos dados, nós vamos ver mais à frente o primeiro passo, né, da fenomenologia, que é a epoquê, que você tem que suspender os seus preconceitos. Você tem que analisar os sujeitos e os acontecimentos de uma forma em que você não interfira, que o teu subconsciente, que as tuas preconcepções não interfiram, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Em que momento o pesquisador se posiciona, em que momento o pesquisador se afasta. Para Bicudo, a verdade na fenomenologia é subjetiva e relativa. Portanto, para que o rigor do pesquisador fenomenológico se cumpra, é necessário eliminar os preconceitos que possam influenciar na sua análise de dados. A essência de cada indivíduo pesquisado é de fundamental importância para compreender o que permeia a sua percepção de mundo. A fenomenologia busca perceber como o fenômeno se mostra para as pessoas, para perceber a essência de cada participante de pesquisa. Essa busca é rigorosa, mas não é exata, sendo assim uma maneira de estudar os fenômenos sociais. Existe uma interação entre pesquisadores e participantes, caracterizando como um estudo social, o qual deve ser diretamente qualitativo, vendo os fenômenos como eventos flexíveis e mutáveis, que não podem ser reduzidos a variáveis quantificáveis. Então, gente, tudo que eu falei aqui, eu já tinha falado. Tem um problema de explicar antes de ler. Mas para quem quiser ter a anotação, né, podem tirar um print aqui. Eu deixei os slides grandes e com bastante texto para ter uma espécie de material de apoio, né, para quem precisar. Então, como que eu posso coletar esses dados para que eu analise de forma fenomenológica? Através da minha observação com a pesquisadora, através da análise documental e através de entrevista. A fenomenologia busca a procura, né, e a essência do fenômeno de forma qualitativa, obtendo resultados significativos. Para obter de uma forma mais clara e sistematizada as descrições sobre o fenômeno observado, foram feitas entrevistas com atenção para não influenciar na resposta dos sujeitos. Pode-se utilizar também relatos feitos pelo pesquisador observar seus sujeitos em meio ao fenômeno pesquisado. Tá. Observação é o seguinte: eu sou a pesquisadora, eu estou observando o que eles estão fazendo, mas eu não posso me intrometer. Eu não posso colocar os meus preconceitos nos relatos sobre o que está acontecendo com os sujeitos. E eu não posso ir lá para o sujeito e falar, viu? Eu pedi para você fazer as primárias, essa aqui não é primária, essa daqui é secundária, tá errado. Não, eu não posso ir lá e influenciar na percepção do sujeito, eu tenho que deixar ele fazer. Tá? Eu não posso influenciar no que ele está fazendo. Eu vou dar as orientações que eu tenho que dar, mas eu não vou ficar contando resposta, não vou ficar corrigindo. Por quê? Porque eu quero ver como ele se comporta perante aquele fenômeno. Então, no meu relato de observação, eu vou colocar: bom, e o momento inicial como uma forma de contextualizar a temática da cor como algo interdisciplinar, pedi para que os sujeitos escrevessem quais eram as cores primárias, secundárias e terciárias, como elas se formavam e que fizessem um círculo cromático, que é uma coisa básica, né? Só que eu proibi eles de conversarem e de fazerem pesquisas. Eles tinham que fazer aquilo com a carga mental que eles tinham, com o que eles aprenderam ao decorrer da sua vida. E aí, qual é a minha observação como pesquisadora?
comecei a observar que os sujeitos se sentiram desconfortáveis, se sentiram preocupados e se sentiram culpados e insuficientes porque eles julgavam não saber aquilo que era considerado básico. Então, eles se sentiram muito incomodados por não saber quais eram as primárias e as secundárias e como elas se formavam. Então, eu percebi que eles se sentiram muito incomodados com essa atividade, pois acreditavam que já deveriam saber isso. Essa é a minha observação como pesquisadora. Não coloquei o meu preconceito, eu percebi como eles se comportaram perante a atividade proposta que eu coloquei para eles. A análise documental é qualquer documento que apareça. Por exemplo, o sujeito está fazendo essa atividade das cores e do lado ele fez os esboços, umas anotações, ele misturou umas tintas, umas coisas. Esse esboço, essas tintas que ele misturou, isso dali é um documento que eu posso analisar, tá? O próprio círculo cromático que eles fizeram, que eu pedi, é um documento que eu posso analisar. O documento não é só escrito, o documento também é imagético, tá? E a entrevista é quando eu converso com o sujeito, né? Ou ele escreve num papel, são os registros de fala de escrita. Muita gente pensa, né, que entrevista é só quando você está ali conversando, dialogando com o sujeito. Mas se eu escrevo um questionário, imprimo e coloco para ele marcar sim ou não, mas eu estou olhando para a cara do sujeito enquanto ele preenche, continua se caracterizando como uma entrevista também, tá? Então, são esses modos aí que a gente pode utilizar. O certo da fenomenologia é a gente fazer um encontro presencial, né, com esses sujeitos. Mas, nesse momento, a gente tem que improvisar pelo menos por vídeo, para tentar fazer uma coisa mais próxima possível, tá? Então, como eu vou exemplificar com a minha dissertação, eu trouxe aqui com a estrutura geral dela para vocês conseguirem pegar, né? Para não ficar uma coisa confusa. Então, o tema geral era a formação de professores, a interdisciplinaridade dentro da formação dos professores, a arte e a ciência dentro da interdisciplinaridade, arte e ciências da natureza. Aí, dentro da arte e ciências da natureza, o tema escolhido foi a cor, que eu fiz um comparativo entre o Newton e o Goethe, porque o Newton ele trata a cor apenas como algo físico, o Newton apenas deixa o prisma ali jogado no canto e ninguém está vendo ele, não tem um sujeito interagindo. E o Goethe, ele vê a cor como um fenômeno. Então, o Goethe analisa qual é a relação do sujeito ser humano com aquele prisma, tá? E aí, eu vou aprofundar em Goethe nas oficinas, falando da cor física, que é a cor luz, a cor química, que é o pigmento, a tinta, e a cor fisiológica, que é exatamente a interação do cérebro e dos olhos humanos com o fenômeno da cor, tá? E a metodologia, né, pesquisa qualitativa e fenomenológica, e eu dei um curso, né, de 3 oficinas, onde eu vou trabalhar de forma fenomenológica a cor a partir de Goethe, de forma fenomenológica e interdisciplinar. Eu não conto, ai gente, hoje é cor física, hoje é cor química, hoje é cor fisiológica. Não, eu vou trabalhando, eu vou mexendo com um aspecto, com outro, com outro. Então, eu não falo, a interdisciplinaridade é isso. Se eu encaixar isso com isso, é tal e tal disciplina. Não, a gente vai trabalhando a cor no aspecto geral para perceber ela como um fenômeno interdisciplinar, tá? Então, eu trabalhei o curso em 3 oficinas para pegar aquela coisa de que tem que ser aos poucos, né? Que é uma descoberta gradativa dos seus sujeitos. E ali para o final vai ter as análises como exemplo. Bom, como que eu vou fazer todo um caminho para fazer uma pesquisa fenomenológica? Eu vou formular a pergunta fenomenológica. Meu Deus, o que é isso? Como assim? Que pergunta? Eu levei, confesso, tipo, mais de um ano para eu pensar na pergunta fenomenológica. A pergunta fenomenológica nada mais é do que uma pergunta abrangente que, na verdade, é meio subjetiva sobre o tema. Por exemplo, eu queria trabalhar a interdisciplinaridade da cor, né? A cor era o meu tema para trabalhar o interdisciplinar. Então, a minha pergunta fenomenológica foi
Como você utiliza a cor na sua área de atuação? Foi isso. A pergunta bem ampla, uma pergunta bem geral, tá? Então, eu já fiquei com essa pergunta na cabeça para pensar em como desenvolver as oficinas, tá? Então, aí teve todo o planejamento das oficinas, o que eu ia fazer cada dia, como ia funcionar. Aí eu fui lá, peguei a autorização do local. Por mais que seja um local que você tem intimidade para trabalhar, você precisa de autorização do local para mandar para o comitê de ética. Então, autorização do comitê de ética. Eu submeti para a ProEx o curso, né, para certificar os meus sujeitos. As oficinas foram realizadas. Depois houve a seleção dos participantes, análise dos dados. E ao final ali eu trago um pouco das considerações. Bom, o que aconteceu? Eu divulguei a oficina através de cartazes, né, através do post nas redes sociais, na verdade. Tá? Eu fiz ali um postzinho e mandei. As pessoas se inscreviam no Google Forms e eu conversava com elas por e-mail. Então, quem chegou no primeiro dia da minha primeira oficina? 8 professores, tá? Chegou 3 de biologia, uma pedagoga que cursava química ao mesmo tempo e fazia mestrado, uma pessoa de química, uma pessoa de pedagogia que também era formada em direito, um engenheiro de materiais que não era professor, mas faz o mestrado visando docência superior, um menino da graduação de artes visuais, e com exceção do de artes visuais, né, todos faziam mestrado. Eu escolhi que fizesse mestrado? Não, deu certo, mas tudo bem, foi bom para minha pesquisa. E aí eu tive que selecionar, né? Quem que eu ia analisar? Porque eu não ia analisar 8 pessoas, porque eu ia morrer para analisar 8 pessoas, que é muita gente. Então eu fui lá e selecionei. Então eu peguei quem tivesse participado em tempo integral de todas as oficinas e que fosse professor formado e atuante em sala de aula, tá? Então aí me sobraram 3 pessoas que participaram de tudo e que eram professores de primeira formação. Um licenciado em Química e 2 em Ciências Biológicas, que foi o que eu escolhi, tá? Então aí eu fiz as 3 oficinas, a primeira de cor química, a segunda de física, a terceira de fisiológica, né? E a terceira unindo as 3, os 3 conceitos trabalhados anteriormente. Apesar da ênfase em determinado tema, todas as oficinas foram realizadas de forma interdisciplinar, relacionando arte e ciência e trabalhando teoria e prática simultaneamente. Nessas oficinas foram obtidos dados formatos de observação participante, porque observação participante que eu estava observando e estava conduzindo eles. Mas você tem que saber como você conduz sem você influenciar nas respostas. Análise documental e entrevista. Então, sobre o que eu fiz em cada uma das oficinas eu não vou falar, né? Porque aqui o foco é a metodologia e não o meu trabalho em si. Eu só estou usando ele de exemplo. Então, quais são as etapas para eu analisar os dados recolhidos em forma de texto, né? Em forma textual. Primeiro, nós temos a e porquê, a redução fenomenológica, as unidades significativas, compreensão das unidades, compreensão ideográfica e compreensão nomotética. Então, nós seguimos todos esses passos, que foi o que eu mais demorei para entender o que era, tá? Da onde que eu tirei isso? A minha metodologia fenomenológica é com base em Russell, tá? E para eu entender o Russell de uma forma mais fácil, eu me baseei na tese do professor Marcos. Quem quiser, eu posso passar o link da tese dele, que foi através da análise da tese dele, vendo a fenomenologia aplicada em outro trabalho, que eu consegui entender de uma forma mais clara, porque os textos originais, né, eles são bem puxados, são bem rebuscados, assim. Então, eu fui ver onde ela estava aplicada para entender como aplicar. Então, primeiro é porquê, né? O que eu já falei lá no comecinho. Aqui pegando uma citação de Neves aqui. Para se debruçar sobre o que é, ou mais especificamente, o que é isto, a ciência, que era a pergunta fenomenológica desse trabalho, no caso, né? Não do meu, da citação aqui. O que é isso, a ciência? A primeira lição da fenomenologia é recusar os pressupostos ou preconcepções sobre a natureza do tema proposto. Essa suspensão de preconceitos recebe o nome de epoquê, colocação do mundo entre parênteses, e é essencial na procura do ver o fenômeno tal como ele é.
Os sujeitos, no ato da epoquê, são solicitados a descreverem suas experiências na situação específica do estar fazendo, ensinando, aprendendo ciência. São descrições do vivendo. O que é eu colocar um mundo entre parênteses? Pegando o meu exemplo da cor de volta. Por exemplo, vai lá que eu tenho a preconcepção de, ninguém nem sabe que existe cor luz, cor pigmento, cor opaca, cor transparente. Pessoas nem sabem nada. Então eu vou escrever no meu relato. Como eu já previa, eles não sabiam nada. Gente, primeiro que é uma afirmação horrível de se fazer, equivocada e que eu estaria inserindo um preconceito, tá? Então isso não pode acontecer. Eu tenho que tirar as minhas preconcepções, colocar o meu mundo entre parênteses e observar o que está rolando ali na hora, tá? Então é porque é no momento em que está rolando as oficinas ali, é o momento toda a coleta de dados. A recusa de pressupostos se dá na questão original da pesquisa, no caso, o que é cor. E também se dá não somente no momento da entrevista com o sujeito cognoscente, mas também no processo de compreensão ideográfica, com a suspensão de julgamentos, das preconcepções. Compreensão ideográfica, a gente já chega lá. Tá? Aí o segundo passo é redução fenomenológica e unidades significativas. O que acontece? Ó? As descrições dos sujeitos foram lidas com atenção, uma a uma, a partir das quais iniciou-se a redução fenomenológica. Na leitura de cada texto foram eliminados os chamados discursos ingênuos. Dessas exclusões surgiram as unidades significativas, que nada mais são do que os trechos dos discursos que podem conter a essência do fenômeno estudado. Gente, o que é isso de discurso ingênuo? Quando você vai fazer a pergunta fenomenológica e vai pedir para o teu sujeito escrever, você acha que ele vai escrever: eu posso aplicar em conjunto com tal disciplina porque isso vai ser muito bom. Eu vou juntar isso, e nossa, vai dar super certo. Eu já entendi no primeiro dia? Claro que não. Diante do primeiro dia, eles escrevem: é muito legal. Eu gostei das atividades práticas. Gente, é assim. Você pode pegar do jeito do pós-doutorado, que ainda vai ter gente que vai escrever no discurso. É muito legal. O que quer dizer quando você escreve: é muito legal, gostei disso? Quer dizer que é um discurso ingênuo. Você não vai analisar a frase "é muito legal". Você vai retirar, tá? Isso é um discurso ingênuo, tá? Então, a redução fenomenológica é você remover os discursos ingênuos ou remover os discursos repetitivos, né? Você vai tirar o que você considera inútil daqueles dados, tá? Então, você vai selecionar. Ok. Fiz a redução fenomenológica, eu reduzi, retirei o discurso ingênuo. O que vai sobrar? Vão sobrar as unidades significativas. Você vai tirar os pedacinhos do discurso deles que interessam, vai colocar ali entre aspas, vai colocar como uma citação e depois você vai interpretar. Tá? E o que é o interpretar? O interpretar é a compreensão da unidade significativa. Os trechos mais reveladores do discurso estão contidos nas unidades significativas. Para a compreensão dessas etapas, foi preciso uma leitura atenta de cada unidade. Você não lê uma vez e diz foi isso, você lê umas 10 vezes para dizer foi isso, mas por causa disso, tal. Você vai interpretar o que ele disse, tá? Mas você tem que interpretar pensando muito bem nessa interpretação. Você não pode fazer uma interpretação superficial, tá? Os trechos mais reveladores do discurso estão contidos em unidades significativas. Para a compreensão dessas etapas, foi preciso uma leitura atenta de cada unidade. Cada unidade apresentou um caso particular que foi analisado, caracterizando-se por transformar as expressões dos sujeitos em uma linguagem psicológica, denominada compreensão da unidade. Esse procedimento se deu através da reflexão do pesquisador em torno da unidade analisada. E aqui eu trouxe um exemplo. Só me dei um ok na voz, tá tudo certo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Então, eu Então, estou beleza. ouvindo. Faz tempo que eu estou falando aqui, eu não estou vendo a tela. Então, gente, eu vou dar um exemplo aqui de unidades significativas. Eu peguei aqui uma unidade aqui do meu sujeito 3, se eu não me engano, acho que era do 3.
Aí eu retirei o discurso ingênuo do relato dele e coloquei uma citaçãozinha que eu achei interessante. Unidade 1. O que o sujeito disse? As cores podem ser usadas para representar ambientes terrestres, marinhos, tecidos do corpo humano, assim como outras partes e órgãos. Aí eu interpretei o que o sujeito disse nessa unidade. Eu interpretei como, primariamente, a cor é vista como um instrumento ilustrativo didático, sendo essa uma percepção multidisciplinar ao tentar relacionar a cor com a biologia. Então, quando ele fala, e pode ser usada para representar tal, 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 está usando como instrumento ilustrativo didático, está usando a cor para fazer índice, tá? Então, eu estou interpretando aquela unidade. Então, ele falou essa unidade de uma forma inocente e eu analisei aplicando as teorias aí da interdisciplinaridade, que era o que eu estava estudando, vendo como ele estava usando. Então, ele estava usando como instrumento ilustrativo didático, por mais que ele não estivesse consciente disso. Mas eu tenho que interpretar de forma consciente. Unidade 2. O que o sujeito disse. É possível relacionar de forma interdisciplinar com a física e a química, para mostrar como os nossos olhos agem com relação às cores, espectros e outras funções. Como eu compreendi essa unidade? Uma visão interdisciplinar foi observada em seus discursos ao perceber interrelações entre disciplinas e assuntos que, de modo entrelaçado, podem tratar da teoria da formação e percepção da cor. Esse já vê que do 1 para o 2 já mudou o discurso, né? Então você já percebe uma alteração na percepção do sujeito perante o fenômeno, tá? Então é um negócio gradativo. Compreensão ideográfica. É preciso resgatar conjuntos e unidades para caracterizar as essências básicas do sujeito. A análise da junção de unidades do sujeito é chamada de compreensão ideográfica, tendo a função de representação das ideias que garantam a representação da essência do ser. O que é isso, gente? Esse texto complicado aqui, cheio de nó para as costas. Nada mais é do que fazer isso daqui, ó. Eu perceber esse desenvolvimento dele, eu perceber, o sujeito no decorrer dos seus relatos aproxima-se mais da teoria interdisciplinar por causa disso, disso e disso. É possível ver uma mudança brusca da unidade 3 para a unidade 4 sobre a percepção do sujeito. Então, isso é ideográfica, é você fazer um geral de todas as unidades significativas daquele sujeito. Exemplo, do sujeito 3, que eu coloquei 2 unidades ali, mas ele tinha mais um trabalho final. O sujeito 3 iniciou seu discurso com uma visão multidisciplinar da cor, ao tentar relacioná-la com a biologia como mero instrumento didático. Se o discurso desenvolvesse rapidamente, então o 3 teve uma mudança brusca na sua percepção, né? Para a percepção das interrelações das diferentes áreas do conhecimento para se trabalhar o tema da cor. Ocorreu uma rápida mudança em sua percepção, algo perceptível e sem discurso a evidenciar na unidade 3 as possibilidades do uso da interdisciplinaridade, além de ressaltar a importância do seu uso em sala de aula. Então, aqui eu trouxe um conjunto de todas as unidades significativas desse sujeito número 3, tá? Só que eu não mostrei todas as unidades para vocês aqui agora para não ficar tão longo. Mas, enfim, eu juntei tudo ali num só. A compreensão nomotética. O que é isso agora? Com a conclusão das compreensões ideográficas de cada sujeito, procurou-se identificar as convergências entre os discursos dos sujeitos. Tais convergências têm um caráter nomotético. A compreensão nomotética do conjunto de sujeitos é a unidade essencial do ser, refletindo as suas condições de ser no mundo e de como o compreendo. Quando a gente pega a citação, fica um negócio meio complicado, né? Mas nada mais é do que o seguinte: eu vou pegar a compreensão ideográfica do sujeito 1, 2 e 3 e vou juntar. Eu vou pegar as convergências entre o sujeito 1, o sujeito 2 e o sujeito 3. Nada mais eu vou do que comparar os 3 sujeitos e ver em que momentos eles vão se encaixar, em que momentos eles vão ter discursos próximos, tá? Então, a compreensão nomotética é você pegar o ideográfico do 1, o ideográfico do 2, o ideográfico do 3 e juntar e perceber quais são os encontros entre os 3 sujeitos. Em que momento os seus discursos se aproximam, em que momentos os seus discursos se afastam.
Por exemplo, eu posso fazer no formato de tabela. Eu fiz em formato de tabela e em formato descritivo. Então, o sujeito 1, 2 e 3, os três procuraram uma relação direta da cor com a própria disciplina. A cor vista inicialmente como uma forma de ilustração didática, foi comum aos três. Despertar das conexões interdisciplinares da cor com a própria disciplina de formação, foi os três. E os três relacionaram também a cor como pertencente à arte. E daí eles pegavam como se fosse arte e a disciplina que eles se formaram. Eles não viam a cor como algo que permeia tudo. Eles viam a cor como uma coisa da arte. E aí eles vão desenvolvendo. Ampliação do olhar sobre interdisciplinariedade ao longo dos discursos. Os três ampliaram, graças a Deus, no seu nome é oficina. Expandindo a percepção da interdisciplinaridade da cor para além da relação arte e sua disciplina. Só o sujeito 1 e o sujeito 3, o 2 não. Perceber a interdisciplinaridade em outros temas. Só um percebeu. Assumir uma visão protagonista sobre a interdisciplinaridade que vai além e busca conhecimentos de forma externa ao curso que eu dei. Só o sujeito 1. E evidenciar em sala de aula, só o sujeito 3. Então, isso é nomotético. Eu estou comparando o discurso dos três, tá? E aí, aqui, ó, descrito de forma textual, né? O que está perto, o que está longe, que é são as mesmas informações da tabela, só que escritas de outro jeito, tá? E aí, eu posso fazer uma análise documental das produções feitas de forma imagética, né? Das produções em formato de imagem. Só que aí não tem um jeito exato, não tem um jeito exatamente fenomenológico. Vai ter uma variedade de formas. Mas eu utilizei uma forma que eu julguei, né, que seria coerente para analisar as imagens. Então, em que momento eu analisei as imagens? Eles produziram imagens desde o primeiro encontro, mas eu selecionei as produções finais, tá? Eu selecionei os 2 últimos produtos que eles fizeram na última oficina. Então, na última oficina, eles elaboraram pinturas com tinta guache em papel, utilizando diferentes técnicas escolhidas pelos próprios sujeitos. O que eu fiz na terceira oficina? Eu dei papel e tinta, eu revisei o que eu trabalhei nas outras e eu falei, se virem, faço o que vocês quiserem, tá? E aí, depois que eles faziam essa produção, eles colocavam em uma caixa preta, e essa caixa preta tinha uma lâmpada azul, verde e vermelha, que são as cores primárias da luz. E aí você colocava essa produção dentro da caixa para você perceber que cor ia ficar. Por exemplo, você coloca uma pintura que tem verde e vermelho dentro da caixa e você liga só a lâmpada vermelha. As cores vermelhas dessa folha vão ficar branca e as cores verdes dessa folha vão ficar preta, iluminada pela luz vermelha. Então, eles tinham que produzir uma coisa para eles verem como ia reagir perante as diferentes cores luz dentro da caixa, tá? Mas esse é o exemplo da minha oficina. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Foi assim que eu usei para eles produzirem as imagens que eu analisei. Mas aí vai do tema de cada um, eu só estou exemplificando. Então, o que eu peguei? Eu peguei a leitura de imagens teorizada pelo Panofsky, que é um cara assim, importantíssimo da área das imagens, da área da arte, tá? Só que assim, o Panofsky, ele analisa imagens da arte, obras de arte, tá? E o que os meus sujeitos fizeram não eram obras de arte. Eram imagens da ciência, eram produções científicas. Eram produções para experimentações, não era uma obra de arte do museu, tá? Então, eu precisei adaptar a teoria. Então, eu adaptei com base na adaptação já feita, né? Eu copiei a adaptação feita por Sylvie Nerd, tá? No livro em 2017 ali. Então, o primeiro passo, eu vou descrever a forma e o tema. O segundo passo, comparar as diferentes representações. E o terceiro passo, descrição do estilo pessoal. Ok. Que tem a produção do sujeito 3. Primeiro passo, descrição da forma e do tema. A figura A pode-se perceber que ela foi pintada utilizando-se tanto os dedos quanto o pincel. Foi utilizada cores frias em sua maioria e observa-se na lateral direita superior o uso de cores quentes. A figura B foi feita de uma forma gestual,
utilizando respingos de tinta, os dedos, o fundo de um copo, tal. Descrevi o que eu estou vendo. Passo 2, comparação. A primeira obra está mais organizada, de forma que o sujeito possa entender dentro da caixa onde estava cada cor, percebendo a interação. A 2 encontra-se de uma forma abstrata e desconfigurada, onde fica confusa sua percepção dentro da caixa. Descrição do estilo pessoal. Percebe-se que o sujeito número 3 tem o estilo gestual, espontâneo e expressivo de sua produção. Então, essa é a interpretação documental, né, do meu sujeito número 3 como exemplo. Então, gente, eu estou usando os exemplos da minha pesquisa para ver realmente como aplica, né? Mas conforme o que você faz, conforme a sua proposta, isso vai variar. Mas eu estou só falando como que você vai fazer a análise, né? E aí, né, sobre a metodologia, a fenomenologia se fez essencial na construção da análise dos dados obtidos, pois, por meio da redução fenomenológica e da criação das unidades significativas, pode-se realizar uma análise qualitativa detalhada e rígida. Vocês percebem que, ao mesmo tempo que é uma coisa aberta e fluida, ela ainda é rígida e é detalhada. E ela é basicamente descrição. A fenomenologia praticamente é apenas descrever o fenômeno, tá? A partir das análises nomotéticas e ideográficas, pode-se identificar as essências de cada sujeito e suas relações com o fenômeno da interdisciplinaridade. O curso, né, que eu usei aqui como exemplo, a intenção não foi de explicar e ensinar o que é interdisciplinaridade, o sujeito se pesquisa. Em nenhum momento eu falei isso é inter, isso é multi, isso é pluri, isso é trans. Não falei em nenhum momento. Eu só fui trabalhando o tema dessa forma, tá? E aí eu levei a vivência interdisciplinar para eles, tá? E levando essa vivência, eu fui analisando de forma fenomenológica qual foi a mudança da percepção deles em torno desse tema, em torno do fenômeno. O meu fenômeno não era a cor era meu objeto, o meu fenômeno era a interdisciplinaridade, tá? Levar a vivência interdisciplinar ao sujeito de pesquisa. Goethe, considerando arte e ciência intrínsecas ao ser humano, né? Porque o Goethe ele considerava a cor como algo interdisciplinar e fenomenológico, né? Então por isso que eu escolhi ele. A cor é apresentada como exemplo das interações, né? Como eu falei, a cor não é o central é a interdisciplinaridade, a cor é objeto. As teorias de Newton e Goethe são postas em prática através de experimentações que envolvem os sujeitos de forma dinâmica com o tema da interdisciplinaridade, tá? Então, gente, é isso. Assim, eu tentei fazer como realmente é o processo de análise e como fazer né, essa leitura. Eu coloquei o meu trabalho, que é o exemplo que eu tenho, mas, assim, o negócio ainda pode variar bastante conforme o teu jeito de trabalhar, conforme como você vai coletar os dados. Eu trouxe exemplos de aplicação para vocês. Muito obrigada.